Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso curso de Informática para Auditor Fiscal Federal Agropecuário. A gente vai começar agora um curso de Informática e até a data da prova eu quero gravar aí em torno de 3 a 4 aulas por semana. O processo aqui é o seguinte, primeiro uma pergunta, qual que é a sua estratégia para esse concurso? Porque é uma oportunidade e tanto, ser auditor fiscal federal é basicamente o sonho de todo concurseiro. Então, se você é veterinário, fez a inscrição e vai fazer a prova, monta a sua estratégia bacana, seu plano de estudos bacana e dá um gás agora até a data da prova, porque vale a pena demais. Esse é o concurso, sem dúvida. Então é o seguinte, em relação a essa estratégia, eu estava lendo aqui nas redes sociais, tem muitas perguntas lá, o que eu faço, o que eu estudo, o que eu deixo de estudar. Eu escrevi um artigo sobre isso, específico para o médico veterinário. Está lá no meu site, fabianoabreu.com, dá uma lida lá, um artigo pequeno, enxuto, mas que vai te ajudar a pensar nisso aí, porque com certeza seu concorrente está pensando na melhor estratégia. Prova não é só estudar, tá pessoal? Então é o seguinte, tem uma questão aqui já na tela, eu não vou ficar aqui tomando nosso tempo com essas dicas extras, porque o nosso foco aqui é informática, até a data da prova. Eu não começo, geralmente as minhas aulas, para quem acompanha mais tempo aí o canal, eu não começo direto com a questão. Eu começo com a teoria e depois eu apresento a questão. Só que aqui, como é a primeira aula, é só para quebrar o gelo, para ver qual está seu nível. É uma questão básica, da básica, da básica. Vamos ver se você resolve isso aqui e logo na sequência a gente vai passar para o material escrito. E essa primeira aula ela já está no site também, fabianoabreu.com, está na página inicial. Você vai identificar logo na página inicial lá. Essa aula está toda lá, o post dela, com essa teoria que a gente vai passar agora. Então, se você quiser depois que acabar o vídeo aqui fazer uma revisão, tá lá já prontinho para você aproveitar. Bom, vamos lá. Cargo contador. Os drivers são exemplos de software de sistemas, software, aplicativos, intranet ou hardware. Se você respondeu hardware, você errou. Bom, é uma questão básica, mas o segredo aqui está o seguinte, agora eu vou lá para o material para mostrar que para responder uma simples questão dessa, envolve qual matéria aqui. Lá na grade do edital da ESAF está falando o seguinte, 5 itens. O primeiro é sistemas operacionais, plataforma Windows. Aí você define o que é o Windows, um sistema operacional, multitarefa, multiusuário, pronto. Meu amigo, o Windows é uma das matérias mais extensas de concurso, então eu tenho essa teoria completa aqui na apostila, a gente vai passar para lá agora, porque para chegar nisso aqui você tem que saber pelo menos ali umas 5, 6 coisas para você identificar isso aqui de forma assim natural, ler e já marcar de cara. Vamos passar para lá então. Essa apostila aqui ela foi desenvolvida para o concurso médico veterinário, ela está baseada na grade, foi toda feita específica para esse concurso. Não tem nada a mais nem a menos aqui. Tudo que você precisa para esse concurso de informática está nessa apostila. Médico veterinário, teoria e análise de questões, com base na banca ESAF. A maioria das questões que a gente vai analisar aqui são da ESAF. Agora, aquelas questões que eu não encontrei especificamente para a matéria que a grade está cobrando, aí a gente analisa de outras bancas. Porque tem questões que a ESAF ainda não cobrou e com certeza vão ter questões inéditas e esse é um dos pontos que o concurseiro ele tem que atentar. Você tem que ter autonomia para resolver questões que você nunca estudou, você não viu ainda. Eu falo um pouquinho disso nessa apostila também. Tem um capítulo dedicado para esse tipo de macete. Bom, essa apostila foi desenvolvida então com base no edital 59 de 25 de setembro de 2017. Então ela está bem específica para esse concurso. Bom, vamos lá. Aqui está o sumário da apostila. Como tirar maior proveito dessa apostila? Ela é cheia de hiperlinks. Você está estudando uma matéria. Nela faz referência a uma outra matéria que tem algum vínculo ali, mas não está naquele capítulo. Você clica, vai te transportar direto, te direcionar direto para outra área da apostila. Aí você anota aqui, ó, qual que é a manha. Você está aqui na página 50, por exemplo. Você anota, porque quando você clicar no link, por exemplo, eu quero voltar para cá, é a página 3, né? Eu vou clicar aqui no link. Fui para a página 52, quero voltar para a página 3. Você clica aqui de novo e retorna. Para não ficar aqui arrastando esse negócio e perdendo tempo, porque uma coisa que você tem que fazer é otimizar seu tempo agora. Então tá aqui, a apostila está bem extensa, material completo, ela tem 262 páginas só de informática e de 5 itens.
Porém, ela tem um espaçamento aqui bacana, não é aquela apostila comprimida. Bom, nessa área aqui eu tenho um passinho à frente porque eu sou formado na área de informática e a gente estuda uma matéria que chama IHC, que é Interface Humano-Computador. Então a gente tem uma matéria na faculdade que trata só disso. A melhor forma de interagir com a máquina de forma aprazível, que a leitura seja bacana. Então vejam que é bem ilustrada, bem espaçada, não é aquela coisa tradicional de apostila de banca. É uma coisa um pouquinho mais sofisticada, para você ter gosto pela leitura. Bom, vamos lá então. Vamos estudar informática. Essa primeira aula eu tenho que conversar um pouquinho para você me conhecer, para você entender o que você vai encarar aqui, se vale a pena investir nesse material, vale a pena investir nesse tempo que você está aqui assistindo a aula. Então, para você pelo menos saber onde você está. A partir da segunda já é matéria uma em cima da outra. Dúvidas você pode acessar, como eu falei, o artigo está nesse site aqui, fabianoabreu.com. Esse /contato é se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo direto, você entra na guia contato do site, eu já vou responder para você o seu e-mail. Bom, como estudar informática para concurso, a gente não vai ler isso aqui, vamos direto para a matéria então. Vamos pegar aqui a grade de forma bem rápida, vamos aqui pegar a grade de informática, o que será cobrado. O que a ESAF reservou para esse concurso no que tange à informática? Sistema operacional Windows está aqui. Eu fiz algumas considerações do que eu imagino que a banca vai cobrar. Conceitos de internet e intranet. 3. Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa. 4. Aplicativos de escritório. Aqui a banca está fazendo uma coisa que é tendência agora, cobrando 2 plataformas de escritório. Da Microsoft, que é um software proprietário, que é um software pago, vinculado ao Windows já. E o LibreOffice, ou BROffice, como está constando aqui, eu também explico essa diferença, por que mudou de nome, mais para baixo aqui na apostila tem. Então vai cobrar suíte de escritório, Microsoft Office e LibreOffice. Do Office do Microsoft é o Word e Excel, que geralmente a maioria das pessoas conhecem. E o concorrente, que é o Writer e Calc, que são os dois softwares semelhantes. Tem os dois bem detalhados na apostila, completo, explicando o que é uma diferença, inclusive de extensão, como você salva em modo do Microsoft Office, quais são as extensões aceitas, o LibreOffice e por aí vai. E por último, conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Esse capítulo 5 acaba que ele junta com o capítulo 1 de Windows, que é uma continuidade. Essa apostila está capítulo 1 e 5 na sequência, e esse capítulo aqui, que trata de rede, internet, e mais o 3 de busca, correio eletrônico e tudo mais. O 2 e o 3 também está junto, na mesma sequência, porque são matérias bem parecidas. Então a gente vai agora para o sistema operacional Windows, está aqui, página 8, capítulo aqui 4. Sistema operacional ambiente Windows. Lembra da questão inicial da prova? Para responder aquela questão, primeiro eu tenho que entender algumas coisas, é o que eu estou falando aqui inicialmente, é um pouco mais complexo. Eu tenho que definir inicialmente hardware e software. Essa definição é bem básica, isso aqui com 10 segundos eu explico. Hardware é a parte física, tudo que é tangível, tudo que você consegue tocar. E software é a parte lógica, são os programas. Porém, na parte de hardware, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que saber, e de software também. Naquela questão especificamente, ela perguntou lá que tipo de software que era. Software básico, utilitário e software aplicativo. Um apanhado bem rápido aqui, a gente vai fazer uma consideração básica. O software básico, o exemplo é o Windows, sistema operacional. É aquele software inicial ali que você instala para a máquina funcionar. Os demais vão apoiar o software básico. Então, um exemplo de software básico é o Windows, Linux, o Mac OS, né, que é o sistema da Apple, o da maçãzinha lá. Então, são sistemas operacionais, software básico. Então, basicamente, não é só software e hardware. Você tem que saber que tipo de software você está lidando, como aquela questão lá perguntou. O software utilitário, também conhecido como software de sistema, justamente pela função de apoiar e complementar os trabalhos do sistema operacional. Exemplo, compactadores de arquivo, antivírus, desfragmentadores de disco e drivers. É a questão lá da nossa prova. Então lá a gente teve 2 questões lá que tratavam de software. A gente tem que conhecer essas 3 definições básicas. Então a gente viu o software básico, software utilitário
E por último, software aplicativo, que é o mais fácil de entender, porque hoje tudo é aplicativo. Aquilo que o usuário está na camada mais alta, na informática, é muito comum o uso do termo camadas para definir as partes da informática, tanto em questão de redes, questão de estrutura, organização de uma máquina. Então, a gente trata de camadas. A camada mais alta, mais próxima do usuário, é a camada de aplicativos, as aplicações. Por exemplo, Word, Excel, o navegador de internet. Quando você vai mandar um e-mail ali, você está na camada de aplicativo, que é a camada mais alta. Então, os softwares que geralmente o usuário tem acesso, que ele foi desenvolvido basicamente para atender a demanda do usuário, ele é um software aplicativo. Ah, mas espera aí, Fabiano. Então não quer dizer que todo software foi feito para atender minha demanda? É isso que você está falando? Não. Entenda o seguinte, tem software que ele foi criado para gerenciar o sistema. Você precisa dele porque ele tem que ligar a máquina, mas você não interage com ele direto. Você interage com, por exemplo, o kernel, o núcleo do sistema. Você sabe que ele está lá rodando sua máquina direitinho, mas ele não foi desenvolvido para você trabalhar. O que foi desenvolvido para você? Um leitor de PDF, como eu estou utilizando aqui, o Word, um PowerPoint, que eu estou trabalhando nele diretamente. Esse software da camada mais alta é o software aplicativo. Então, com isso, você já define uma série de coisas. Uma questão daquela agora você não erraria, porque você sabe que driver é software. Agora, driver sem o R, aí já é hardware. Então, por isso, muita gente é aquela questão de cara, ele vai ler rápido, principalmente ali no calor da emoção ali de uma prova. Ele olha rápido, não interpreta aquele Rzinho ali e acha que é um drive. E já elimina as demais, que fala lá de intranet, software disso, software daquilo. Não é software. Drive eu sei que é uma parte física, é um hardware. E não é, o hardware ele é driver. O driver com R é que é um software. Tranquilo? Firmware e driver é um pouquinho mais avançado. Se você tiver interesse também, depois dá uma lida, está lá na matéria, na página inicial, lá do site. Eu não vou explicar isso aqui agora, a gente vai passar para frente aqui, vou fazer algumas considerações. Do driver eu já falei. Essa prova, como a banca ela não definiu qual sistema operacional que vai cair, só falou assim, o Windows, a Exaf não falou qual. A gente vai trabalhar do 7 em diante, que o Windows XP já não é mais realidade em concurso, e basicamente está caindo o Windows 10, que é a versão que a gente está utilizando aqui. E algumas bancas também estão cobrando o Windows 7, como é o caso da Polícia Militar de São Paulo, que está aberto, lá no edital está cobrando o Windows 7. A gente vai trabalhar o Windows 7 para a prova de São Paulo, mas não é o nosso caso aqui, né? Bom, curiosidade então, é o que eu falei. Falamos de drive e driver. Conseguiram perceber a diferença? Sem o R é hardware, com o R é software. Tranquilo? Aí veio a questão. Então, eu fiz um comentário aqui nessa questão, olha, questão excelente ao nosso ver, cobrou 2 conhecimentos distintos. Quais sejam? Primeiro, o candidato então precisava entender que driver com R é um software. Em segundo lugar, para eliminar lá a letra B da questão, é preciso conhecer a divisão dos softwares, como já explicamos no capítulo anterior. Aqui, pessoal, como eu comentei, que essa apostila ela foi desenvolvida para o concurseiro tirar o máximo proveito e fazer uma leitura bacana, aprazível e aproveitar, otimizar o tempo, ela sempre que uma matéria, um texto fizer referência a outra parte da apostila, a uma matéria que você tem que complementar ou revisar, vai ter aqui um link. Clique aqui e revise. Isso aí durante toda a apostila tem isso. Aí você clica. Só que eu te peço o seguinte, primeiro, olha a página que você está aqui no PDF. Percebam que aqui está 11 e aqui está 13. Ah, está errado? Não, não está errado. Aqui está na norma ABNT. Essa marcação aqui, ela segue, você com certeza vai fazer um curso para médico veterinário, você já passou para uma faculdade, no seu TCC, monografia, você numerou lá. Capa, folha de rosto não numera e tal, aquela teoria toda. Então, por isso, essa numeração aqui, ela segue a norma ABNT. Porém, o PDF, ele lê da capa até o final. Então, para o PDF tem 264. Para o sistema aqui tem um pouco menos. Ele vai desconsiderar capa e folha de rosto. Então, a apostila está nessa norma ABNT, por isso você deve utilizar esse número aqui. Então, vou clicar aqui e revisar. Não sei para onde a apostila vai me levar. Vamos ver para qual página ela vai. Então, você anota, opa, eu estou na página 13. Vou clicar aqui, te levou para a página 10. Está perto até rolando aqui, você volta. Mas vai ter casos que você vai pular ali 50 páginas para voltar e fazer uma revisão lá atrás. Então, para você não ficar perdido ou ficar dando Ctrl F aqui e mandando localizar o conteúdo, você anota a página que estava, volta aqui, digita 13
e já pula para a página que você estava e retoma seus estudos. Tranquilo? Um sistema operacional é um conjunto de programas, ou seja, softwares básicos, tem um trava-língua aqui danado, desenvolvido para gerenciar os recursos físicos de um computador, processador, memória e dispositivos, que é a camada de hardware. Lembra que eu falei que no computador, na informática em si, várias coisas são definidas por camadas? Então está lá um software básico. Então aquilo que eu falei, para a gente diferenciar, tá vendo que as coisas vão fazendo cada vez mais sentido? Se ele vai gerenciar o hardware, um processador, uma memória, ele foi feito para o usuário diretamente? Não, então ele está lá na camada mais baixa. Ele dá vida ao hardware e controla o comportamento do computador. Então é um software bem enraizado na camada mais baixa. Estabelece com a ajuda dos drivers, olha aqui com R, a comunicação entre o hardware, que é a parte física, e o software, aplicativos da camada mais alta. Ou seja, ele está ali no miolo para fazer com que essa máquina comunique com esse aplicativo que a gente utiliza, a gente como usuário. E por fim, ele cria uma interface gráfica para acesso do usuário. É esse aqui que eu estou vendo. Ó. Chama até o Windows, né? É uma janela. Ele cria essa interface gráfica. Então, o sistema operacional ele faz isso. É tudo isso funcionando graças a ele. Ele gerencia tudo. Vamos lá. O sistema operacional se encontra na camada intermediária, camada do kernel. Então, é o seguinte. Ele está lá, quase embaixo na camada de hardware, conectado ao hardware, para que você, usuário, tenha acesso a essa janela. Eu fiz um esquema aqui que ajuda a explicar melhor essa teoria. Você está aqui, o usuário, também conhecido como peopleware. Se em alguma prova utilizar essa palavra, lembre-se que peopleware é você, porque tem hardware e software. Mas e o peopleware? Peopleware é você. People, pessoa, na camada, né, do computador. Então você está aqui em cima da camada. Você está aqui no final. Como eu estou aqui em frente ao computador, você também com certeza está em frente a um computador. Não, estou em frente a um tablet. É um computador, tá? Completo. Um tablet, um telefone, celular, um smartphone, né, que tem função de computador, ele vai ter essa estrutura aqui também. Isso, geralmente as provas também têm cobrado esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. A camada de hardware nós já explicamos que é a parte física que você consegue tocar. É o processador, CPU, não confunda CPU com gabinete, aquele gabinete lá que você toca. O CPU é a central de processamento, é o processador dentro da máquina. Memória, que vai armazenar o programa para apoiar o CPU. E os dispositivos de entrada, saída e híbridos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante também. Esse aqui tem que detalhar um pouco porque também cai muito em prova esses três aqui, ó, os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, que estão à periferia do processador. Logo na camada então de hardware, você tem um computador pronto, completinho, sem funcionar. Para que ele funcione, tem que instalar um sistema operacional, que é o kernel, ou seja, o núcleo. Pode ser o Windows, Linux, Mac OS, que é o da Apple, ou vários outros sistemas. Para essa prova, qual vai ser cobrado? O Windows. A gente está trabalhando o Windows. Ele está nessa camada aqui, ó, do kernel. E na camada mais alta está você. Na verdade, não está você, né? Está a aplicação que você, usuário, vai ter acesso. Por exemplo, o Word, Excel, o Writer, Calc e PowerPoint. Para essa prova do mapa, o único que não vai ser cobrado é o PowerPoint. A gente vai trabalhar nesse curso o Word, Excel, o Writer e Calc. O Word e o Writer são processadores de texto, só para dar uma adiantada, tá? Na aula específica a gente explica. E Excel e Calc são planilhas eletrônicas. Então está na camada de aplicação, bem pertinho aqui do usuário. Aqui eu estou explicando algumas coisas que é comum o termo camada, principalmente na área de redes, que a gente vai ver também. Não se afobe, vai dar tempo de ver o conteúdo com calma, com tranquilidade. E a gente vai estudar várias questões de prova. Essa apostila, o pessoal que está mais adiantado já está entrando no site lá e comprando. Esse aqui é o site fabianoabreu.com. Aqui está a aula 1 de informática. Você clica aqui para o mapa, essa aula específica que a gente acabou de assistir. O artigo está aqui falando sobre vale a pena estudar informática, vale a pena estudar outras matérias para esse concurso. E logo na sequência eu tenho aqui a matéria que a gente acabou de estudar, tá vendo? Alguma coisa da apostila, eu vou pegar alguns fragmentos e vou jogar aqui no post para adiantar, mas nem sempre dá tempo, pessoal, porque é muito corrido. Gravar a aula, editar e subir material para o site é meio tenso. A apostila está aqui, olha,
tem a definição. Olha aqui, R$ 24,90, estava R$ 49,90, está R$ 24,90. O pessoal está comprando para acompanhar. Às vezes a pessoa não tem tempo de assistir a aula, está meio corrido. Pega essa apostila, salva ela no telefone e vai lendo o material. Tem várias questões de concurso nela. Então, se você quiser adiantar seu lado, recomendo que você adquira. A apostila está completinha, em formato PDF. É essa apostila aqui. É essa apostila aqui, exatamente essa. E tem várias questões, como eu falei. Por exemplo, aqui no final do capítulo de Word e o Writer. Tem o teste de conhecimentos. Várias questões. Todas as questões, a teoria já está em cima para você ler e fazer com base na teoria. Para você fazer seu simulado, fazer seus testes. Muitas questões aqui. E mais para baixo tem um gabarito. E algumas questões, elas não estão dessa forma aqui para você fazer no final. Elas estão durante a matéria, toda detalhada, explicada. Porque uma questão mais rica de informação eu gosto de utilizar para trabalhar a teoria. Bom, pessoal, por hoje era isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Não deixe de deixar aí seu like. Você ajuda bastante. Se inscreve aí embaixo e acompanhe que daqui a pouco tem aula nova. Estou aqui torcendo por você. Acredite, esse concurso ele é muito bom. Vale a pena você dar um gás agora na reta final. Um forte abraço então, até a próxima videoaula ou o próximo artigo.